Olá, bom dia meus queridos. Estamos iniciando a nossa aula de hoje com um novo conteúdo, né? E revisando algum conteúdo que a gente viu anteriormente também, né? Sobre a questão das ondas unidimensionais, que foi a parte 1. Agora a gente vai ver as ondas unidimensionais, certo? Parte 2. Então vamos lá. Ondas bidimensionais ou superficiais. São ondas que se propagam num plano. Um exemplo são as ondas que se produzem numa superfície líquida, quando, por exemplo, se deixa cair uma pedra nela. Então você observa, né, aqui nas imagens, né, observa quando solta uma pedra sobre um lago, né, você observa que a parte da água ela vem, ó, e sobe, né, como essas gotículas de água está demonstrando aqui, né, sobre a superfície da água, ok? E a gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre essa situação. Então vamos ver o que acontece, né, na reflexão de ondas em líquidos, né? Reflexão de ondas bidimensionais. Quando uma frente de onda, propagando-se em superfície líquida, incide sobre um obstáculo, cada ponto da frente reflete-se. Então é possível representá-las por seus raios de onda. A reflexão dos raios de onda é refletida por duas leis da reflexão, que são apresentadas como a primeira lei da reflexão, que é o raio incidente, o raio refletido e a reta perpendicular à superfície refletora no ponto de incidência, e estão contidos sempre no mesmo plano. A segunda lei da reflexão, os ângulos formados entre os raios incidentes e a reta perpendicular, e entre o raio refletido e a reta perpendicular, têm sempre a mesma medida. Então, vejamos aqui nessa imagem. Você observa aqui, ó, nós temos o plano, né? Nós temos essa base aqui que é o plano. Aí você tem, ó, o raio de incidência, né? Esse raio de incidência, certo? Que toca esse plano, nós chamamos de raio incidente, certo? E esse que dá continuidade ao refletir, que é o raio refletido, né? Bate nesse ponto. Daqui nós temos o que? Nós temos a reta que é perpendicular, certo? Ao plano, perpendicular ao plano. Aí você observa que o ângulo de incidência até a reta perpendicular mede o valor de alfa. Da reta perpendicular ao raio refletido, né, que representamos pela letra beta, né, que é o B, o símbolo grego, que é o beta, né, tem o mesmo valor, ou seja, o raio de incidência é igual ao raio refletido. Ou seja, se eu disser que o raio de incidência tem 20 graus, o raio refletido será também de 20 graus, ok? São iguais nessa situação, ok? Ele mede aqui como um ângulo de 90 graus, por quê? Porque aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus, ok? Em relação ao raio incidente ao plano, eu tenho aqui 45 graus. Do raio de incidência à reta perpendicular, eu tenho 45 graus, ok? Que eu somando
né, nós teremos esse valor de 90 graus que forma o nosso ângulo reto. Reflexão de ondas na superfície de um líquido. Quando jogamos uma pedra na superfície de um lago, geramos uma perturbação que se propaga em forma de círculo até a encosta do lago. Ao chegar à beira do lago, esse pulso sofre uma reflexão, né? Aí eu coloquei aqui na animação, podemos observar esse fenômeno. Você observa que ao jogar, né, há uma pedra na superfície, né, você vai ter a criação dessas ondas, né? Observe aí a criação. Quando ela bate na beira do lago, o que que acontece? Ela reflete, aí volta essas ondas, né, em direção ao ponto, né, de onde foi praticado a ação, né, no caso a pedra na superfície. Então essa é a explicação, né, para a reflexão dessas ondas. É interessante perceber a simetria da reflexão que ocorre com as ondas circulares em uma superfície plana. A animação, né, mostra a sequência para elaborar essa construção geométrica desse tipo de reflexão, né? Porque você observa, né, ela vem, toca o lago e reflete. Você vê a ação, ó, incidência e reflexão alinhados aqui na linha verde, né? Nesse ponto aqui. Aí ele cria-se a imagem. Refração de ondas em líquido. A gente viu a reflexão, agora vamos ver a refração, né? Na superfície ondulatória, dizer que um dos principais fenômenos que envolvem as ondas bidimensionais é a refração, né? O que seria essa refração? A refração de uma onda, ela se dá na superfície líquida, quando uma onda passa de meio de propagação para outro, ou seja, passa de uma região de maior profundidade para outra região de menor profundidade, ou o contrário. Podemos ver na figura abaixo um exemplo da refração de onda na superfície líquida. Nela há um desvio na direção de propagação da onda em razão da refração, que acontece quando a onda passa do meio de propagação 1 para o meio de propagação 2. Sendo assim, podemos concluir que o fenômeno da refração de onda ocorre sempre que a onda atravesse a superfície, que separa dois meios, em que a velocidade de propagação da onda é diferente. Então você observa aqui, caso a onda incida perpendicularmente, isto é, normalmente, ela não sofrerá desvio em sua trajetória. Porém, sua velocidade e seu comprimento de onda variarão. Matematicamente, podemos calcular o desvio sofrido por uma onda através da lei da refração ou lei de Snell-Descartes, né? Onde essa lei, ó, define aqui, ó, certo? Que é o seno de I. Nós temos aqui, ó, seno de I sobre seno de R, seno de incidência sobre o seno de reflexão, que é esse ponto aqui, ó. Aqui nós podemos dizer que essa linha aqui representa o seno, certo? Seno de I, que é o seno de incidência. E esse aqui será o seno de R, certo? Seno de R, ok? Que vai ser igual a N2 sobre N1, ou seja, é o índice do meio 2, né, sobre o índice no meio 1, que a gente pode dizer que esse índice no meio 2, ele representa a água, certo? Ou qualquer outra substância em questão.
representa a água. E esse índice no meio 1 representa o ar, né? Vamos representar o ar, que é igual à velocidade 1. Essa velocidade ele está aqui, ó, no ângulo de incidência, certo? Do lado do ângulo de incidência. E a velocidade 2 está aqui no meio água, né? No seno, né, de refração R, ok? Aí ele define, ó, I é o ângulo de incidência da onda incidente. Pronto, a gente já definiu. É o ângulo de incidência da onda incidente. R é o ângulo de refração da onda refratada. Pronto, então R é o ângulo, né? Ele reflete ao ângulo, tá aqui, de R, certo? Que é o ângulo de refração da onda refratada. E o ângulo de incidência aí. N1 é o índice de refração do meio 1. Esse índice 1 a gente classificou aqui como o ar. O N2 é o índice de refração no meio 2. Que esse meio 2 a gente pode classificar como qualquer uma substância. Pode ser água, pode ser outra substância, né? Como óleo, entre outros. O V1 é a velocidade de propagação da onda no meio 1. A forma com que essa velocidade se propaga no ar, né? E a velocidade que se propaga no B, no caso V2. Esse V2 é a velocidade de propagação da onda no meio 2. A classificação que acontece muitas vezes em filmes, né? Que o cara começa a tirar no meio e praticamente observa lá na ficção que a bala sai em sentido reto, né? No meio água, né? Uma coisa assim meio que estranha, que na verdade ela não acontece dessa forma, né? Ela há uma refração nesse acontecimento, né? Então vamos aqui, ó. O fenômeno da difração. A gente viu um pouco da refração, agora vamos ver a difração. A difração é um fenômeno físico que ocorre com qualquer tipo de onda, como por exemplo, com as ondas sonoras e com os raios de luz, e que podem ser entendido como sendo o desvio da trajetória retilínea da luz após ela passar pela aresta de um objeto. Esse fenômeno acontece quando parte da frente de onda encontra um obstáculo ou barreira. Podemos definir esse fenômeno da seguinte forma: a difração é a propriedade que as ondas têm de contornar obstáculos ou passar por um ofício quando são parcialmente interrompidas por ele. Imagine a seguinte situação exemplo. Duas pessoas separadas por uma parede, sabendo que a difração ocorre com os fenômenos ondulatórios, podemos prever que é possível as duas pessoas dialogarem perfeitamente, pois as ondas sonoras contornam os obstáculos e chegam aos ouvidos da outra pessoa. Então aqui, essa imagem mostra, né, que você tem essa parte aqui em amarelo na imagem, né, e a linha, né, vertical, e você observa que as ondas vêm aqui, ó, nessa horizontal, né, empurrando nessa direção, e tem dois orifícios, né, entre essa linha amarela. Esses dois orifícios, como explica o fenômeno da difração, né, é um desvio na trajetória retilínea da luz e do som. Então você observa que ele passa pelo orifício, né? E essa parte onde ele passa pelo orifício, o contorno da luz ele muda de posição e o da voz ele passa nitidamente, porque não há uma barreira, né? Não há uma barreira que impeça. Então é o que nos passa aqui, né? O contorno desses obstáculos que a gente observa, né? Não são interrompidos. Para eles serem interrompidos, eles teriam que ser
fechados, né? Totalmente fechados. Então é o que explica o fenômeno da difração, ok? Vamos falar sobre a interferência de ondas bidimensionais, né? Nesse momento, iremos tratar de definir a interferência de ondas bidimensionais. Para facilitar a compreensão do fenômeno, iremos tratar esse fenômeno utilizando uma onda produzida na superfície de uma cuba, contendo um líquido, tal como a água. Se colocarmos uma fonte pulsante na superfície da água, podemos perceber que nela irá se formar uma sucessão de pulsos circulares, tais como na animação abaixo, adotando a ideia de que as linhas são as cristas da onda. Então você observa, né, nesse suporte aqui abaixo, né, o que acontece na interferência, ou seja, nós temos dois pulsos, né, trabalhando nessa situação, aonde, né, as ondas elas passam, né, sobre as outras, né, uma sobre a outra, formando, né, uma fonte pulsante. É uma fonte pulsante, né, que ocorre num processo circular, ok? É o que acontece, foi mencionado lá na parte das ondas bidimensionais, unidimensionais, onde eu dei a explicação sobre a questão do uso, né, de alguns aparelhos onde contém, né, essas ondas, e nas ondas bidimensionais é uma interferência, né, um cruzamento de ondas, de feixes de luz, né, o que acontece, aquela explicação sobre quando você há um cruzamento de duas luzes, né, de mesma cor, quando elas chegam no cruzamento, ela não corta a situação da outra, porque elas são praticamente luzes monocromáticas, né? Então, na interferência dessas ondas, você observa que há um cruzamento entre essas ondas. Então, há uma interferência, né? Então, há o que acontece com aparelhos celulares, ligações, né? Você observa interferências, né? Então, isso explica nas ondas propriamente bidimensionais. Vamos aqui, pessoal, a um exemplo, né, sobre a situação. Logo depois nós teremos atividade para vocês exercitarem, fazerem a nossa devolutiva. Bom, então vamos lá. Uma onda na superfície de um líquido refrata-se quando ocorre uma mudança abrupta na profundidade do tanque onde ela se propaga, sabendo que a frequência da fonte é de 60 Hz e seu comprimento de onda no meio é igual a 3,6 metros, determine a velocidade de propagação dessa onda. Então, primeiro passo, o que você deve lembrar, pessoal, antes de resolver a atividade? Então, observe bem o exercício, é a fórmula que você vai usar para essa situação, né? Quando você trata de onda, aonde a questão ela te deu frequência, ela te deu comprimento, né? Então ele quer velocidade. Então você tem que lembrar dessa formulazinha aqui, ó, tá aqui abaixo na resolução. V, velocidade. Esse símbolozinho é o símbolo de lambda, certo? E vezes a frequência, ok? Então você tem aí, ó, velocidade. Vamos anotar agora, já que a gente sabe qual é a fórmula que a gente vai utilizar. O segundo passo agora é vocês anotarem o quê? Os dados da questão, né? Você tem que saber os dados da questão. Aí vamos ler novamente a questão. Uma onda na superfície de um líquido refrata-se quando ocorre uma mudança abrupta
da profundidade do tanque, onde ela se propaga. Sabendo que a frequência da fonte é, pronto, 60 Hz. Então, ele deu aqui, ó, a frequência da fonte, que é de 60 Hz. E seu comprimento de onda no meio, que é igual a 3,6. Ou seja, ele deu comprimento de onda no meio, que é igual a 3,6. Determine a velocidade de propagação dessa onda. Pronto, então eu já tenho a frequência, né, da fonte, que é de 60 Hz. 60 Hz. Eu tenho o comprimento, né? Comprimento esse chamamos pelo símbolo, que é o símbolo de lambda, né? Que é igual a 3,6 metros. E a questão está pedindo um pouco feio aqui, mas é o jeito. Velocidade, né? Então a questão pede a velocidade, certo? Então, velocidade vai ser igual, usando a fórmula, aplicando a fórmula, o comprimento, que é 3,6, né? Vezes, né? Vezes a frequência, né? A frequência é de 60 Hz. Vou apagar aqui, ficou um pouco. Pronto, voltando aqui, caneta. Pronto, vamos tentar aqui. 60 Hz. Pronto. Então, vamos multiplicar, né? Velocidade igual a 60 vezes 3,6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18, né? Eu coloco aqui, a gente vai somar. 0 é 0, vou colocar bem aqui à frente. É 0. 0 mais 6 é 6. 8 mais 3, 11, né? Vai 1 para cá. Foi mal. Aqui. 1 mais 1, 2. Muito ruim para desenhar aqui, ó. Pronto, temos aqui 2.160. Mas aí nós temos a vírgula, né? 3,6, nós temos uma casa. Depois da vírgula, a gente vai contar da direita para a esquerda, uma casa. Então, nós teremos a vírgula bem aqui, que é 216 metros. Velocidade, não esquecendo, metros por segundo. Ou seja, a velocidade dessa onda na superfície do líquido, a cada segundo, ela vai percorrer 216 metros. Ok? Bom, gente, a gente agora tem um exercício para vocês resolverem. Esse exercício vocês vão copiar no caderninho de vocês, responder e fazer essa devolutiva, ok? Então, nós temos aí a primeira questão, né? Vocês observem bem para frisar, foi sobre exatamente o conteúdo que a gente trabalhou e refletiu sobre também os conteúdos das ondas unidimensionais, que foi a parte 1 que a gente viu desse vídeo. Aí nós temos o exercício 2, ok? Exercício 2.
Exercício 3. Observem bem, cuidado, anotem bem os dados. E no final, gente, vou deixar aqui uma mensagem para vocês, certo? Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você. Então, assim, um abraço a todos, espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, certo? E a gente retirar essa dúvida, né, com vocês para que a gente possa sanar o mais rápido possível, tá bom? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.